Olá, me chamo Mara Rúbia, sou professora do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Estamos iniciando nesse mês de setembro as atividades da campanha Doe de Coração, doação de órgãos. E temos hoje aqui conosco para conversar um pouco o Dr. Israel Medeiros, que é cirurgião torácico e coordenador do programa de transplante pulmonar do Hospital de Messejana, e a doutora Luciara Catunda, que é pneumologista e coordenadora clínica do serviço de transplante pulmonar do Hospital de Messejana. Muito obrigada pela participação, doutores. A gente tem algumas dúvidas em relação à própria questão, de doação de órgãos, Vocês poderiam esclarecer um pouquinho para essa pessoa que está ouvindo, como é que passa o processo de doação, do desejo de doar até uma manifestação escrita ou não, em que acontece esse processo? Bem, inicialmente queria dizer que é um prazer participar aqui dessa campanha, uma campanha já tão tradicional, tão importante para a nossa comunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar e conversar com a nossa comunidade. Na realidade, assim, o processo de doação de órgãos é algo extremamente importante e, assim, algo muito organizado, Assim, funciona muito bem, assim, no nosso estado. Isso é uma coisa que a gente tenta sempre, assim, tranquilizar a população. Muita gente tem receios, tem dúvidas sobre isso. É um dos pontos essenciais na legislação brasileira que realmente, assim, para uma pessoa, um paciente se tornar um doador de órgãos, ele tem que realmente ter, assim, a autorização. A pessoa só se torna um doador com a autorização dos familiares, dos parentes de primeiro grau. Então, sem isso, não é possível o processo de doação. Então, é essencial que a pessoa em vida expresse esse desejo. Não precisa ter nada por escrito, documento, nada. Basta expressar o desejo para a família de ser um doador, enfim, porque na hora que isso acontecer, enfim, na hora que a pessoa tem esse diagnóstico da morte encefálica, da morte cerebral, em que ele se torna um potencial doador, um potencial candidato à doação de órgãos, a decisão final acaba sendo realmente da família. Por isso que é tão importante ele expressar esse desejo, assim, de se tornar um doador. No caso, o serviço que vocês trabalham, que eu trabalho também, que é um hospital de referência para a parte de pulmão e coração, e a gente sabe que tem ambos os transplantes, mas vocês estão dentro do serviço de transplante pulmonar, a parte cirúrgica e a parte clínica. Doutora Luciara, quais são os pacientes que normalmente da área assim, da pneumologia, eles chegam a necessitar da indicação desse transplante de pulmão? Olá, é um prazer, a gente estar aqui, essa oportunidade, agradeço de estar divulgando o nosso serviço de transplante de pulmão, que é um serviço que precisa realmente dessa divulgação e que o transplante de pulmão é uma atividade bem desafiadora ainda nos nossos dias. E essa campanha Doe de Coração, ela é muito importante para a nossa população, como o colega Israel falou. O ato de doar é um ato de amor, e que salva vidas. Então, como ele disse, é importante realmente você divulgar em vida que você é um doador, para que esse processo de doação, quando acontecer, possa ser agilizado e rápido, Em relação ao transplante de pulmão, a gente é o único centro de transplante de pulmão do Norte e Nordeste atualmente, Nós temos realmente uma carência diante da magnitude continental do nosso país, uma carência de centros transplantadores. Então, o nosso centro acaba recebendo pacientes do Norte, do Nordeste, a gente tem pacientes de Recife, João Pessoa, Roraima. Então, assim, a gente é uma equipe que não é só de médicos e pneumologistas e cirurgiões, mas nutricionistas, odontólogos, psicólogos. Então, um trabalho em equipe multiprofissional, um trabalho bem organizado, que precisa uma seleção bem criteriosa desses
pacientes que são receptores. Então, são pacientes que têm uma pneumopatia avançada, grave, né, que já está em tratamento otimizado e que esse tratamento não deu certo. Geralmente são doenças irreversíveis e que, para ser um candidato a receptor de transplante de pulmão, a seleção é quando você tem um paciente que tem uma expectativa de vida menor que 50% de sobrevida em 2 anos. Então, a chance dele morrer é alta se ele não for transplantado. E ele tem que ter pelo menos uma chance de maior que 80% de sobrevida após o transplante dentro de 1 ano. Então, não é também um transplante que você vai fazer num paciente que já chega para nós moribundo. Então, essa campanha também é importante da gente divulgar o nosso centro de encaminhamento para nossas avaliações desses pacientes potencial candidatos. Então, pelo que eu entendi, né, que a gente vê, a indicação teria que ser um pouco precoce, né, e não deixar esse paciente dessas doenças. Qual seria a principal doença que é transplantada aqui no Hospital de Messejana, doutor Jael? Atualmente, acho que a principal indicação são as doenças ditas fibrosantes, né? A fibrose pulmonar em suas várias formas, né? Na realidade, fibrose pulmonar é um termo geral. Existe um conjunto de doenças pulmonares que podem levar à fibrose, né? Esse processo de cicatrização do pulmão, tornar o pulmão duro, né? E o paciente fica com aquela extrema falta de ar, dificuldade de respirar, a ponto de precisar de uma terapia como o transplante pulmonar. Então, embora existam outras indicações, atualmente, na maioria dos países, e no Brasil não é diferente, essa tem sido a principal indicação, né, de transplante pulmonar, a fibrose pulmonar. Certo. E aí eu imagino que seja um transplante, né? A gente tem a noção disso. Mesmo eu acho que a área não médica, ela consegue entender que um transplante de córnea, por exemplo, ele é bem mais simples, né? Ele é menos complexo. Um transplante de pulmão, qual o nível de complexidade diante dos outros transplantes para a execução do processo em si, para o sucesso do paciente? É bem desafiador, dos órgãos, né? Sólidos, ele é o transplante mais complexo que temos, porque o pulmão tem algumas peculiaridades que tornam isso bem mais complexo. É um órgão que está em contato com o meio externo, né? Então, a nossa captação de doadores se torna bem baixa. Em termos de complexidade também, o pulmão é um órgão que tem um índice de rejeição maior, então a gente tem que usar imunossupressores em doses mais altas até do que o transplante de outros órgãos. A gente parte de uma terapia tripla de imunossupressão, né? E não tem possibilidade de desmame. Então, eu digo muito para os nossos pacientes que o transplante de pulmão não é uma possibilidade de cura, mas é um tratamento, porque ele vai acabar trocando o seu órgão, ele vai oferecer uma qualidade de vida muito melhor para esses pacientes e uma sobrevida mais longa, mas, ao mesmo tempo, esse paciente tem que ter um cuidado intensivo, porque ele vai usar medicações para o resto da vida e vai ter que ser acompanhado com essa equipe multiprofissional também para o resto da vida. Entendi. Então, a vida realmente de um paciente transplantado, né, principalmente o transplante de pulmão, antes e depois do tratamento, requer toda essa adesão. Então, tem essa questão complexa envolvendo. Então, o paciente, eu imagino que para ele realmente ser escolhido, vamos supor, né, para receber um órgão de doação, é um paciente que passa por muitos critérios, né? Mesmo vocês tendo vários, existem, como é a questão de fila, a gente vê muito em mídia, às vezes, as pessoas questionando a questão de fila. Como é que funciona dentro do Brasil essa questão de acesso a um órgão, né? Já que tem alguns pacientes esperando esse momento de receber o órgão. A fila de transplante, ela tem algumas diferenças de acordo com o órgão, né? Assim, ela não é a mesma no fígado, coração ou pulmão, tem as suas peculiaridades. Atualmente,
na legislação brasileira, a fila de espera por um transplante de pulmão, ela baseia-se basicamente na ordem cronológica, ou seja, na sequência em que o paciente entrou na fila. Então, aquele que entrou primeiro vai ter prioridade aquele em que entrou depois e assim sucessivamente. Então, assim, na hora em que a gente vai, assim, que aparece um doador, né, um órgão disponível, a gente vai, claro, ofertar para aquele que está esperando há mais tempo, o primeiro da fila. Mas, óbvio, a gente tem que respeitar os critérios de compatibilidade. Quando eu falo compatibilidade, eu falo de 2 fatores principais, que é o tamanho, a estatura, o tamanho daquele pulmão tem que ser compatível com o receptor. Obviamente, se eu tenho um doador grande, eu tenho que ofertar aquele pulmão para um receptor grande. Se eu tenho um doador pequeno, eu tenho que ofertar para um receptor pequeno. E a compatibilidade também de tipo sanguíneo. Aquela mesma compatibilidade que a gente vê quando doa sangue, tipo O, tipo A, tipo B, isso vale também para um órgão como o pulmão. Então, na hora que eu tenho um doador, eu vou escolher, claro, aquele primeiro da fila, mas que seja o primeiro compatível com o tamanho daquele órgão e com aquele tipo sanguíneo. Então, às vezes, aquele órgão não é compatível com o primeiro, que está esperando mais tempo, nem com o segundo, é compatível com o terceiro. Então, vai ser o terceiro. Então, em resumo, Mara, é a ordem cronológica, respeitando-se os critérios de compatibilidade, ou seja, tamanho e tipo sanguíneo. Certo. Muito bom. Então, em relação, um pouquinho do que a Luciara falou anteriormente, esses pacientes que recebem os órgãos, e a gente sabe que tem uma faixa de sucesso e de insucesso, né? Certo? Principalmente o pulmão sendo de maior complexidade. O que vocês percebem, né? Eu vejo muitas fotos compartilhadas, a gente vê pacientes compartilhando alegria. Tem algum momento, assim, pessoal, que vocês lembrem, o momento que marca mais, essa coisa do sentimento, do ser médico? Se é em relação a esse momento em que você faz a captação e diz, pronto, você foi o escolhido, né, devido a esses critérios, né, que o Jael falou há pouco, para receber o órgão. É esse momento em que existe, ou é o momento, por exemplo, em que tem o sucesso e esse paciente foi transplantado, né, e recebe, e depois continua e tem um sucesso, e ao mesmo tempo a angústia. Tem algum momento em que tem uma angústia maior desse paciente em não receber e no insucesso? O que é que vocês observam vamos dizer, nessa linha de vida, né? Desse acesso ao transplante? Então, como eu falei, ele é bem desafiador para nós, mas, ao mesmo tempo, é bem recompensador quando a gente consegue transplantar um órgão como o pulmão e ver aquele paciente tendo a capacidade que antes não tinha, dentro das doenças, como Israel falou, né, fibrose pulmonar, fibrose cística, né, com bronquiectasias, que são doenças produtoras de secreção, e aí o transplante é bilateral. Então, a gente pega nesses pacientes, alguns pacientes muito jovens, e como você disse, uma experiência, né? A gente teve um caso de uma paciente que transplantou com 19 anos, que ela já tinha uma doença fibrosante desde a infância, que é uma fibrose pulmonar, que se deu por conta de uma pneumonite de hipersensibilidade, e aí, ao longo da vida, ela teve várias infecções de repetição e o pulmão fibrosou. E quando ela chegou para nós, no nosso centro, ela chegou já com a incapacidade, uma insuficiência respiratória, que ela não conseguia. Eles não têm essas atividades que a gente, às vezes, banaliza, como tomar um banho sem conseguir. Eles têm que tomar banho sentados, eles não conseguem se alimentar sem o oxigênio. Então, são coisas do dia a dia que, depois, quando eles conseguem transplantar e tem sucesso, isso é muito recompensador. Então, essa jovem, ela passou a vida inteira, até os 19 anos, né, bem sofrida. E aí, quando transplantou, ela, numa entrevista, ela respondeu assim, o entrevistador perguntou qual era o maior sonho dela após o transplante. E ela disse, o meu maior sonho era dar uma carreira, ter a possibilidade de dar uma carreira, né, como a gente diz. E ver ela fazendo isso, né? E ter uma atividade, uma vida com qualidade, sem usar oxigênio, ainda mais num jovem, isso é muito reconfortante para a gente, né?
Pessoalmente, eu acho que trabalhar com transplante é uma das experiências mais engrandecedoras para um profissional médico, né? Tanto tecnicamente como espiritualmente. Assim, eu sou muito grato por trabalhar com isso. Assim, a gente participa de uma jornada, muitos pacientes que a gente lida no dia a dia, às vezes são contatos curtos, né? Assim como cirurgião, a gente se envolve ali durante algumas semanas com o paciente, enfim, depois perde o contato. E no transplante pulmonar você participa de uma jornada que vai desde a captação de um órgão, você está em contato com uma família ali que está sofrendo porque perdeu um ente querido, mas por outro lado está doando aqueles órgãos, salvando 5, 6, 7 outras vidas, e aí você tem a oportunidade de usar aquilo ali para beneficiar outra pessoa. E a gente acompanha esses pacientes que estão ali na fila esperando durante um bom tempo, então a gente tem um contato próximo com ele, com a família, a gente vê o sofrimento, acompanha durante muito tempo, até o momento do transplante, a gente vê a mudança de vida que eles têm, então a gente sofre com eles, né, chora, vibra, acompanha toda essa jornada, isso é bem gratificante, né, assim. A gente tem os altos e baixos, tem aqueles pacientes que ficam ali na fila, infelizmente não conseguem chegar lá, não conseguem transplantar, e a gente sofre com isso. Tem aqueles que conseguem e a gente acompanha a mudança de vidas que eles têm depois, né? Assim, pacientes que conseguem formar família, que têm filhos, que conseguem praticar atividades físicas que antes não conseguiam. Então essa mudança, assim, isso é extremamente, assim, gratificante em vários aspectos. Então, assim, eu acho que para a gente trabalhar com transplante pulmonar especificamente, como a Lucélia falou, é um desafio, mas é algo extremamente engrandecedor para a gente. Vocês escolheram trabalhar nessa área ou acabou acontecendo? Eu queria que cada um contasse um pouquinho a sua história em relação a esse início na área de transplante. Então, quando eu terminei a residência lá em Messejana, já estavam se organizando, né? O Dr. Antero, que foi o nosso fundador, pioneiro, né? Que ainda faz parte da nossa equipe, ele estava começando a se organizar, os treinamentos, as reuniões, né? Como diante da complexidade. Então, assim, eu já comecei a participar porque me chamava muita atenção esses pacientes muito sofridos que tinham essa esperança, né, a esperança de conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, assim, eu terminei a residência, eles já estavam começando a se formar depois dos treinamentos lá em Toronto, Canadá, né, que ele voltou e começou essa estrutura. Aí, assim, a gente, quando começa, que vai conhecendo os pacientes, como Israel falou, então, assim, vai fortalecendo mais ainda a nossa ligação e o amor que a gente tem por esse serviço. Para mim, assim, eu sempre gostei, sempre quis trabalhar com isso. Na realidade, acho que a maioria dos cirurgiões torácicos realmente opta por não trabalhar com transplante porque é algo realmente que muda muito a sua rotina de vida, né? A gente sabe que na maioria das vezes são cirurgias que acontecem de madrugada, de noite, fim de semana, não tem horário, então realmente tem esses viés, esses problemas, mas assim, eu realmente, como eu falei anteriormente, assim, eu sempre gostei do desafio do transplante pulmonar, do desafio técnico e dessa possibilidade de mudar a vida desses pacientes. Então, assim, desde cedo eu procurei realmente trabalhar com isso, desde o início da minha formação. E eu sempre achei também que o nosso hospital, a nossa cidade tinha um potencial para isso, né? Assim, a gente, Fortaleza, tem grandes hospitais que já realizavam transplantes de fígado, rim, coração, e eu pensei, por que não pulmão, né? Assim, acho que a gente tinha espaço, tinha essa possibilidade, a gente tem uma demanda grande de pacientes, não só especificamente em Fortaleza, mas na nossa região, temos ainda, e eu achei que a gente merecia, que a gente tinha que ter esse serviço, né, assim, e né, nesse caminho eu encontrei pessoas que toparam esse desafio, assim, o Dr. Antero foi o nosso pioneiro, o Luciara e outros colegas, e assim, foi legal formar esse grupo e estar até hoje junto nessa luta. Luciara, a gente sabe que eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, a gente referencia para o transplante, né? Mesmo ele tendo indicação, a gente sabe que existem critérios para esse paciente poder ser incluído. Existem alguns critérios em que ele, mesmo tendo a indicação do transplante, ele não vai poder
ser incluído, né, no processo. Você poderia falar alguma coisa em relação a esses critérios? Quais são os critérios de exclusão? E eu queria também que o Israel falasse um pouquinho em relação a essas exclusões locais, anatômicas, da parte cirúrgica mesmo. Então, em relação às contraindicações, nós temos realmente algumas, né, contraindicações absolutas, que seria a questão da idade. O nosso limite de idade na maioria dos centros é até 65 anos. Os trabalhos já mostraram que acima disso a sobrevida cai muito, a resposta em relação ao transplante. Tem também as infecções em atividade, são contraindicadas se o paciente tem uma tuberculose em atividade ou está em condições de infecção ativa, quadro de sepse. Outras contraindicações são pacientes tipo que tem uma neoplasia e que essa neoplasia ainda está em tratamento ou que já tratou, mas tem menos de 5 anos de tratamento, também tem contraindicação. Assim como também são contraindicados pacientes que têm infecção por HIV, que tem uma carga viral elevada, né? A gente sabe que alguns centros também fazem já com carga viral não detectável, né? E pacientes que têm comorbidades importantes em outros órgãos que não o pulmão, tipo, já tem uma insuficiência renal, uma diabetes muito descontrolada, porque a gente sabe que as medicações que eles usam depois podem piorar esse quadro. Pacientes que têm insuficiência hepática também é contraindicação. Então, assim, o paciente precisa ser um paciente que tem uma doença avançada, né, irreversível, mas que ele esteja em condições de, como eu falei, dentro de um ano, uma chance de sobrevida maior que 80% após o transplante de pulmão, né? Então, a gente até pede uma precocidade no envio desse paciente, não esperar que ele piore muito, né? Às vezes o paciente é encaminhado até de uma forma assim, já chega para nós bem moribundo, e o paciente precisa também ter uma capacidade de reabilitação pulmonar, né? Ser candidato a fazer fisioterapia para que ele possa, depois do transplante, ter a capacidade de recuperar com um órgão novo, sair da ventilação mecânica. Então, esses são alguns dos fatores, assim como a obesidade, a questão nutricional também é um outro fator, tanto a insuficiência nutricional, os pacientes que têm desnutrição, assim como os obesos, também são contraindicações. E também a parte socioeconômica, né? Também é uma coisa que pega muito. O paciente precisa ter uma capacidade de deslocamento para o centro transplantador, né? A gente tem os apoios, né, do governo quando o paciente tem deslocamento de outros estados, mas o paciente, infelizmente, tem que ter pelo menos essa questão social. Tem que ter um cuidador, né? O paciente, às vezes, é uma dificuldade de ter esse cuidador para o paciente. E a questão também de o paciente ter uma adaptação, assim, ser uma adesão à medicação, né? Então, quando a gente vê que o paciente não tem uma adesão boa, a parte educacional também, isso conta muito, né? Porque a gente vai usar para o resto da vida muitas medicações. Em relação à parte local, anatômica, tem algum paciente que a gente encaminhe? Você falou naquela hora, em relação à própria captação do órgão, que pode acontecer de um paciente, mesmo ele estando na vez dele, não ser ele que receba aquele órgão, porque vai ter que ter a questão de compatibilidade. Isso conta também essa questão anatômica? Isso é importante. Na hora de avaliar essa compatibilidade, a gente tem que considerar não só a estatura do nosso candidato, do nosso receptor, mas também o tamanho da caixa torácica, possíveis cirurgias que ele fez anteriormente, cirurgias prévias, né, que podem influenciar também. Então, dentro dessa questão assim, das contraindicações, né, assim, situações que nos preocupam, por exemplo, são aqueles pacientes que às vezes têm
além da doença pulmonar que motivou ele a procurar o serviço de transplante, às vezes eles têm deformidades de parede torácica, deformidades congênitas ou adquiridas, como aqueles desvios severos da coluna vertebral, escoliose, cifose, alterações assim das costelas, das paredes, né? Alterações como pectus, carinatus, cavatus, assim, alterações que podem tornar a cirurgia de maior risco e, portanto, contraindicar, né? Perder o benefício do transplante. Cirurgias prévias também a gente sempre leva em consideração, né? Assim, pacientes que já no passado fizeram cirurgias no tórax, cirurgias de coração, cirurgias de pulmão por algum motivo. Não vou dizer que todos eles, mas assim, alguns desses pacientes realmente não vão ser bons candidatos ao transplante, porque às vezes ter feito cirurgias anteriormente vai aumentar a dificuldade técnica, aumentar os riscos na cirurgia do transplante, e isso realmente pode fazer com que ele perca o benefício com a cirurgia, né? O risco pode ser maior do que o benefício, e aí a gente acaba, ele deixa de ser um bom candidato ao transplante. Então isso a gente tem que avaliar também nessa... Entendi. Então esse paciente, quando ele é referenciado, né, para a equipe de transplante, ele vai passar, pelo que eu estou entendendo, por uma série de exames realmente, né? É o que a gente vê. O médico, mesmo que antes não tenha solicitado todos os exames necessários, ele vai passar por um processo de segmento. E ele, depois que ele é incluído, ele fica sendo acompanhado nesse serviço também, durante todo o processo, e após o transplante também ele continua sendo acompanhado? Sim, como eu falei, né, a questão da precocidade do encaminhamento desses pacientes para o centro de transplante é importante porque, como você falou, ele passa por uma equipe de avaliação multiprofissional, né? Nutrição, cirurgião torácico para avaliar a questão da caixa torácica, a questão do odontólogo, da fisioterapia, se ele está apto, né, a receber esse órgão e poder sustentar esse órgão, né? Nutrição, assistente social, né, a questão socioeconômica, terapia ocupacional, toda uma equipe, e depois que cada profissional avalia esse receptor, a gente faz uma reunião, uma sessão multiprofissional, e aí, por decisão de cada serviço ali profissional, esse paciente é apto ou não a entrar em fila. E essa precocidade aumenta mais porque a gente sabe que a nossa fila de transplante de pulmão é uma fila que demora, né? Nos centros que transplantam muito mais, como São Paulo e Rio Grande do Sul, esse tempo em fila chega a demorar 18 meses, 2 anos, né? A nossa média, como a gente é um centro transplantador menor, né, a gente chega a ter, às vezes, pacientes que demoram 3 anos. E, apesar disso, esses pacientes estão em contato conosco desde que eles são colocados em fila, listados, eles ficam diretamente com os pneumologistas, o serviço de transplante. E aí a gente acompanha esse paciente desde a listagem, né, até a avaliação pré que a gente fica, e fica para o resto da vida, na verdade, porque esse acompanhamento intensivo durante 1 ano, que a gente diz, esse paciente que vem de fora, de outro estado, ele precisa, no pós-transplante, ficar no mínimo 1 ano, porque esse 1 ano ele tem que morar realmente aqui no estado, próximo ao centro transplantador, porque esse acompanhamento é intensivo, né? A gente precisa fazer as broncoscopias de vigilância, de rejeição, né? Sabemos que o pulmão é um órgão que rejeita muito. Então, isso é feito mensalmente, semanalmente no início. Então, é realmente para o resto da vida. Acho que só completando assim 2 coisas nisso, um ponto importante aí que a gente, né, chama atenção é para a questão da educação médica, né? A Luciana falou, o paciente ele se torna nosso paciente quando ele chega no serviço de transplante pulmonar, mas antes disso a gente precisa realmente que alguém reconheça esse paciente como um potencial candidato e que encaminhe, né? Assim, em grandes centros como o Hospital de Messejana, por exemplo, né, isso é mais fácil, mas assim, esses pacientes estão
espalhadas pelo Brasil todo. Então, assim, é importante que o médico da atenção primária ou secundária seja capaz de reconhecer isso. Então, essa é a importância, por exemplo, de momentos como esse, de campanhas como essa. Assim, a gente sempre pede o apoio das sociedades médicas, acadêmicas, instituições, assim, como a Unifor, para incluir nas grades, nos debates, assim, comentar sobre os critérios, comentar que existem centros transplantadores de pulmão e ter uma noção assim daqueles critérios, de quem são os candidatos, de qual paciente pode ser encaminhado. A gente também procura sempre falar os nossos canais de comunicação, e-mail, telefone, para alguma dúvida que o médico, o clínico, o pneumologista tem, ele possa ligar e perguntar, questionar assim, quais são os critérios. Às vezes o médico realmente fica na dúvida, enfim, mas ele pode consultar, porque na dúvida ele saber que existe esse caminho, né? E outro ponto importante nessa fala da Luciara e reflete um dos desafios, um dos muitos desafios que tem o transplante pulmonar, é a questão social, é a questão do acesso, né? Deu para perceber pelo que ela falou, que o paciente, na hora que ele entra, ele tem que ficar perto da gente, né? Assim, até a hora do transplante, ele tem que estar próximo do centro transplantador. Então, se ele mora em outra cidade, em outro estado, ele acaba tendo que se reorganizar a sua vida para morar realmente perto do hospital, porque ele vai ficar sendo acompanhado, fazer uma série de exames até que ele seja transplantado, e mesmo depois do transplante, ainda por um tempo, ele fica acompanhado. Claro que ele pode voltar depois, dependendo da evolução, à sua cidade natal, mas durante um bom tempo ele vai ter que se mudar. E essa mudança de vida a gente sabe que nem sempre é fácil, entendeu? Assim, tem vários fatores sociais e econômicos, então isso aí afeta diretamente ao acesso dos pacientes ao transplante pulmonar, né? Esse é um dos pontos que a gente sempre também se preocupa. A gente ouve muito, em relação a esse ponto que colocaram, né? A gente ouve muito que o Brasil é um grande transplantador, né? Parece ser uma realidade. Mas como é que está a posição do Brasil em relação a outros países? E aí vocês podem falar um pouquinho em relação ao transplante de pulmão, né? A Luciara falou um pouquinho até a diferença em relação a tempo de fila, né? Que aqui, como é um serviço menor do que São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Sul, teria um tempo maior de fila. Em relação aos outros dados? Talvez justamente pela essa alta complexidade, custos envolvidos e desafios sociais e econômicos, o Brasil hoje está muito aquém de outros países, né? A gente sabe que hoje no mundo como um todo são realizados cerca de 5.000 transplantes pulmonares por ano, né? Assim, um país, né, referência, por exemplo, como os Estados Unidos, realizam, que não tem uma população e um tamanho tão diferente do Brasil, realiza cerca de 3.000 transplantes pulmonares por ano. O Brasil, ele numa média, ele realiza entre 70 e 80 transplantes por ano, quer dizer, então a gente tem um país de uma população gigantesca, dimensões continentais, que assim, acho que em poucos anos, né, ele conseguiu passar de 100, então a média é de 80 casos por ano. Então, realmente é um número bem pequeno daquilo que seria necessário. Então, assim, não é que no Brasil a gente não tenha pessoas com doenças pulmonares. A gente tem pessoas precisando, essas pessoas estão por aí, mas por diversas razões, assim, o número de transplantes realizados ainda é muito baixo, né? E além de ser baixo, a gente tem uma distribuição extremamente desigual, né? Porque a gente sabe que desses 80 casos realizados anualmente, mais de 90% são realizados nas regiões sul e sudeste do país, né? A dificuldade está mais na questão da doação em si. A gente está numa campanha de doação, né? Isso. E a gente poderia estimular a ter essa adesão. Isso é um impacto importante? Isso, como eu falei, né? É muito importante essa questão da doação, da divulgação, né? Divulgação de que você é um doador para que, quando acontecer a morte encefálica, a família consiga ter esse ato de amor, de doar. Fica mais fácil, porque a gente ainda tem muito mito em relação à questão de aproveitamento de órgãos, né? Que são realmente mitos, porque a gente sabe que há uma legislação, tudo é bem rigoroso, né, nessa captação de órgãos, e o que conta muito é a questão do sim da família, né? Então, quando o paciente manifesta antes,
fica bem mais fácil. E também tem muito a questão, vamos dizer, o aproveitamento, os nossos órgãos, principalmente falando do pulmão, ele é muito pouco aproveitado, né? Enquanto que lá fora a gente chega a ter um aproveitamento de 20%, ou seja, de 100 doações de pulmões, 20, 25, chega até em alguns centros 30% a 50%, o Israel pode falar depois das novas tecnologias de aproveitamento melhor do ex vivo desses órgãos, mas nós chegamos a um aproveitamento de 3% a 5%, é muito baixo. Isso reflete muito o cuidado desses potenciais doadores quando acontece a morte encefálica dentro da UTI. Né? Como está o reflexo dos nossos cuidados intensivos desses doadores? Como eu falei, o pulmão tem é mais criterioso esse cuidado por conta do alto risco de infecção depois que o paciente é entubado na morte encefálica. Muito bem. Em relação a... Eu não sei se também paira por essa dificuldade em relação ao próprio aspectos éticos, né? A gente falou um pouco até do aspecto social, de funcionamento. Existem dilemas éticos envolvidos em relação ao transplante, que a população brasileira tivesse uma dificuldade maior em relação? Eu acho que muitos, né? Eu acho que assim, você tem uma área que tem muitos dilemas éticos na área de transplante. E esses dilemas estão em diversas etapas do processo, né? Assim, dilemas, né, éticos na questão, por exemplo, da doação de órgãos. Como eu falei, o processo hoje de doação ele é extremamente organizado, já tecnicamente bem estabelecido, os critérios de doação, de morte encefálica, isso não é um problema. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas da população, fatores assim culturais, religiosos ainda influenciam, ainda geram medo, dúvidas sobre a doação. Existem alguns mitos e campanhas como essa a gente procura sempre esclarecer esses mitos, né? Esses dilemas éticos também passam pelo processo também de seleção, por exemplo, de receptores. Como eu falei, a gente tem hoje no Brasil um sistema único de saúde que é muito bom, assim, ele funciona, ele é uma ideia muito boa, né? Tem aqueles princípios de universalidade, de equidade, mas que no transplante a gente sabe que isso realmente não funciona, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, de universalidade, a gente acabou de falar que a maioria dos centros ainda se concentra no sul e sudeste, então a população ainda não tem um acesso universal, então essa é uma questão. A questão de equidade, também se discute muito isso, assim, você ofertar para quem precisa mais. Então, não só essa distribuição desigual de centros, mas a maneira como os órgãos ainda são alocados é questionável, né? Eu falei que a nossa ordem hoje é a ordem cronológica, mas será que é a melhor maneira de fazer a ordem cronológica? Será que eu não deveria priorizar, por exemplo, pacientes que precisam mais? Isso é um dilema ético. Eu não sei quem eu devo ofertar, porque são órgãos escassos, né? Tem muito pouco pulmão para fazer transplante, né? Para quem eu devo ofertar, quem eu devo selecionar? É aquele que está esperando há mais tempo, mesmo que ele não esteja muito grave, mas aquele que chegou depois, ele pode estar mais grave, precisaria mais, mas a ordem é cronológica, eu tenho que seguir, né? Assim, alguns países, por exemplo, já adotam critérios de priorização, já criaram scores para tentar alocar esses órgãos para pacientes mais graves. Então, esse é um dilema. Hoje eu sigo a legislação brasileira, a ordem cronológica, mas será que isso é o ideal? Então, isso é sempre um motivo de debate. Será que eu devo priorizar, né, outros órgãos, né, como o fígado, já criaram esses scores? Será que é hora do Brasil evoluir para criar isso daí, tentar priorizar alguns pacientes mais graves, né? Esses dilemas éticos também se vão em outros momentos. Por exemplo, alguns pacientes ficam esperando na fila ali, às vezes durante 2, 3 anos e vão piorando, e às vezes ele chega no momento em que realmente ele não tem mais aquela condição clínica de fazer um transplante, e aí chegou aquela hora da gente pensar em tirar esse paciente da fila e decidir por um tratamento, talvez um tratamento paliativo. Então esse é outro dilema ético, é o momento de tirar esse paciente da fila porque não dá mais para ele. Então isso é sempre motivo também de debate, de discussão. Enfim, então a equipe que trabalha no transplante pulmonar como um todo, médicos e outros profissionais, tem que estar preparado para isso, porque assim, os dilemas éticos são muitos e eles estão em todas essas etapas, né, da jornada do paciente que vai fazer o transplante.
A Luciara falou ainda agora, né, em relação a essas inovações tecnológicas, né, em que eu acho que deve existir tanto no cenário clínico, não é isso, quanto no cenário propriamente cirúrgico. O Brasil tem avançado em relação a essas inovações tecnológicas, assim como no meio internacional? Sim, a gente teve várias etapas, né, na evolução dos transplantes em geral e do transplante pulmonar em si, né? A gente, desde a época do surgimento da ciclosporina, que é um imunossupressor ainda usado, e aí a evolução desses medicamentos imunossupressores foi uma evolução muito importante, né? Hoje a gente tem imunossupressores que causam menos efeitos colaterais e tem um poder de imunossupressão melhor, né? Que a gente pode usar a menor dose, menores danos. A gente tem uma equipe de anestésio bem mais estruturada, e a equipe de anestesia é importante no intraoperatório do transplante de pulmão. Então a gente tem aparelhos como a ECMO, né, que é a troca de oxigenação que permite que esses pacientes sejam melhor oxigenados durante o transplante, né, que é a oxigenação extracorpórea. Então, tudo isso, e o nosso centro possui esses avanços, tem contribuído para essa melhora dos resultados. É isso. Eu acho que todo grande avanço tecnológico, claro, ele envolve custos a mais, assim, e isso é um problema não só aqui em qualquer outro país, mas o Brasil não tem ficado para trás. A gente tem conseguido acesso a essas novas tecnologias na minha área, por exemplo, da cirurgia, as novas técnicas de preservação pulmonar, permitindo com que a gente conserve esse órgão por muito mais tempo. Então a gente ganha um tempo, a gente consegue, por exemplo, pegar órgãos que estão um pouco mais distantes, porque a gente tem mais tempo de manter esse órgão fora do corpo. A gente tem como preservar o órgão pode ser implantado com a melhor qualidade, isso reflete nos melhores resultados. Como a Luciara falou, novas tecnologias de ventilação, de circulação extracorpórea, né? Que isso já é muito comum. Por exemplo, quem conhece transplante de rim, problema de rim, sabe que um paciente que não tem rim pode fazer hemodiálise e aquela maquinazinha substitui o rim. A gente não tinha isso no pulmão. Hoje a gente tem estratégias para substituir o pulmão, tanto durante a cirurgia como depois. Isso também tem melhorado os nossos resultados e a gente tem tido acesso a isso, tem podido oferecer isso aos nossos pacientes, e isso tem refletido na melhora dos resultados. Bem, estamos na nossa hora, né? E aí eu vou pedir uma mensagem final de cada um de vocês, né? Doutor Jael poderia falar um pouquinho o que é que ele gostaria de deixar de mensagem para as famílias que já autorizaram a doação de órgãos, né? Talvez um agradecimento, né? E o que cada um de nós, na verdade, Luciara, você acha que pode fazer de uma forma prática para ajudar a salvar a vida através da doação de órgãos? Bem, assim, então a gente já trabalha há alguns anos com isso e vê, assim, e realmente, assim, a gente tem uma profunda gratidão, né, pelas famílias, por todos aqueles que doam, que doaram, que já salvaram tantas vidas. É um momento extremamente difícil para quem perde um ente querido e está ali. É uma decisão extremamente difícil, a gente sabe que não é fácil, mas, assim, acho que a mensagem que a gente deixa... eu trabalho com isso há muitos anos e eu vejo que o sistema de doação de órgãos no Brasil ele é muito organizado, é muito confiável. Então, assim, os critérios hoje para avaliar um paciente, para definir que ele realmente tem a morte cerebral, que é irreversível, que ele é um doador, isso é algo muito confiável. Então, assim, não há porquê não tem problemas nisso, então funciona muito bem. Então as famílias podem confiar no processo e saibam que, assim, com esse gesto de doar, assim, está ajudando muita gente, porque a gente sabe que hoje um paciente que se torna um doador, ele pode ajudar 7, 8 outras pessoas que vão receber fígado, rins, córneas, coração, pulmões. Então, assim, e isso é algo muito bom. Eu acho que, assim, o número de doações no Brasil ainda é realmente muito baixo. A gente pode aumentar isso e salvar muito mais vidas, né? Então, acho que essa é a mensagem. Então, para finalizar, também eu deixo a mensagem de que a gente realmente precisa desmistificar essa questão mesmo da doação, né?
que é uma questão organizada e que você precisa realmente se sensibilizar e deixar claro para a sua família que, no final, quem decide mesmo são os familiares, né? Os familiares de primeiro grau, os mais próximos. Então, isso aí é importante para facilitar esse processo. E campanhas como essa, né, Doe de Coração, servem para estimular e incentivar e também desmistificar isso daí. Então, que aconteçam mais campanhas como essa e também de estar divulgando o nosso centro transplantador aqui. Certo. Muito obrigada pela participação, né? Eu sou doadora. Você é doadora? Sou doadora. Você é doadora? Sem dúvida. Pronto. Obrigada.